Foram anos e anos de muito trabalho, dedicação, compromisso, responsabilidades. Agora chega a chance de parar um pouquinho, diminuir o ritmo, descansar. É hora da aposentadoria. E é este o tema de hoje na Roda de Saberes, que começa agora na TV Câmara Caxias do Sul. Acompanhe conosco. Para conversar com a gente, temos hoje a Débora Menegusso, turismóloga e coordenadora do programa Maturidade Ativa do Serviço Social do Comércio, o SESC. Bem-vinda. Também com a gente, Luiz Pizetti, líder comunitário, presidente de honra da União das Associações de Bairros e aposentado, e também nosso cidadão caxiense. Bem-vindo, Pizetti. Com a gente ainda, Paulina Bernardi, costureira e bordadeira recentemente aposentada. E a Paulina faz parte também da Maturidade Ativa. Sejam todos bem-vindos. Débora, Maturidade Ativa vem para ajudar a preparar quem está se aposentando, quem já se aposentou. O que o Maturidade Ativa, esse programa, traz para esse público? O programa Maturidade Ativa ele é um programa onde a gente atende todos os idosos, né? Seja eles comerciários ou público em geral. A ideia do programa Maturidade Ativa é a gente proporcionar a eles um novo sentido ao envelhecimento. É mostrar para eles que o envelhecimento é algo saudável, legal, e não é porque parou de trabalhar que eles não podem estar continuando vivendo, né? Então esse é o nosso principal intuito, e mostrar para eles que eles ainda têm muito conteúdo e muita coisa a ensinar, seja nós ou entre eles mesmos, né? Então, hoje a gente busca trazer diversas atividades para eles, para poder inserir eles também, e muitas vezes a gente acaba dando a eles oportunidade de vivenciar algumas coisas que eles tinham por intuito ter vivenciado quando eram mais novos, né? Gostaria de dançar, mas quando eu era mais nova eu nunca pude dançar. Então hoje eu danço livre, sem ter alguém que me julgue, eu tenho algum preconceito, né? Então esse é o nosso principal objetivo no SESC, mostrar para eles um novo sentido do envelhecimento, e por que eles estão em envelhecimento, e por que como é bom também envelhecer, né? Uma alternativa muito usada, eu sei que são as viagens. Nessa idade, o pessoal tem gostado muito de viajar. Por onde vai a Maturidade Ativa leva as pessoas para viagens, para passeios? Sim, o SESC ele trabalha com o turismo social, né, que é um turismo onde a gente busca proporcionar a todos os públicos um turismo num período que não seja de alta temporada, que sejam para locais onde a gente desenvolva essa localidade. Então, o SESC então, ele tem os pacotes turísticos que a gente acaba proporcionando, e a maioria do público que viaja conosco são idosos, né? Então, a Paulina mesmo viaja bastante conosco, né? Então, a gente tem pacotes, seja para o Nordeste, para Caldas Novas, Rio de Janeiro, próprio dentro do estado, ou roteiros também de bate e volta, que consiga oportunizar todos os públicos, né? Indiferente se ele tem a disponibilidade de um dia ou se tem a disponibilidade de 8 dias, né? Então a ideia é proporcionar uma qualidade de vida melhor para essa população ou para os idosos em si. Certo. Seu Pizetti, o senhor viaja muito, e eu quero te perguntar: quando o senhor se aposentou e o que mudou na sua vida depois da aposentadoria? Muito bem. Depois que me aposentei, eu tive que trabalhar, porque a aposentadoria, eu me aposentei com quase 5 salários. E hoje estou ganhando apenas 2 salários. O aposentado que ganha acima um pouco do salário mínimo, ele apobrece ano a ano. Então, eu com quase 5 salários, eu hoje estou com 2 salários. Então, o aposentado, eu fui presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, e eu vi a tristeza dos aposentados, que o dinheiro não chega para comprar o remédio, quanto mais para se sustentar. Então, a minha aposentadoria agora só dá para pagar o plano de saúde, porque tenho a minha mulher doente, e os remédios que faltam, a não ser aqueles que eu consegui através da justiça. Os remédios mais caros, eu entrei na justiça e estou recebendo
aqueles remédios, senão eu tinha que me favelar. Seu Bizete, explica também por que acontece essa defasagem, porque não há uma atualização inflacionária adequada, né, nos repasses às aposentadorias. Então, no Brasil, há uma desproporção de distribuimento de renda que não existe para nós, só para os ricos, né? Então, nós, os aposentados e pensionistas, se nós fôssemos organizados através da nossa associação e das nossas federações, nós podíamos decidir qualquer eleições no Brasil. Nós podíamos ter o nosso presidente da República, o nosso governo do Estado, o nosso prefeito, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos senadores. Mas tu veja só, a divisão, quando um partido se fortalece para poder fazer as reformas profundas que se faz necessário, aí eles se dividem. E aí enfraquece, é mais uma divisão. Falta união, então, né? Falta união. Então, falta educação e esclarecimento para que o povo saiba que para mudar a sociedade, para que a sociedade possa dar ao seu povo brasileiro uma vida digna, é só com educação e consciência, que é só o povo organizado que pode mudar a sociedade. E, seu Bizete, quando que o senhor se aposentou? Com quantos anos? Eu me aposentei com olha, agora de momento tu me pegou, mas eu acho que me aposentei com 60 anos. Com 60 anos. E o senhor, então, o senhor disse que hoje já tem uma defasagem enorme do próprio valor da aposentadoria que o senhor recebe, né? Sim, se fosse comparar o salário mínimo. E o senhor continuou trabalhando depois que se aposentou? Eu continuei trabalhando, mas agora o que eu trabalhava para poder sustentar a família e a casa, mas agora que adoeceu a minha esposa, tive que deixar a presidência da associação do meu bairro e tive que deixar diversas coisas. Eu tenho meu tempo limitado. E agora tocou a minha vez de cuidar da minha amada eterna, porque nós temos 72 anos de casado. E então ela me deixou livre, cuidou da casa, educou os filhos, e eu só trabalhava para o bem da sociedade sem visar nada em troca, que era as associações de bairro e a luta social. Então, nós pagamos nos porão da ditadura porque queríamos um Brasil brasileiro que fosse livre, independente, econômica e politicamente, que naquela época dava para expulsar o imperialismo. E hoje não dá mais, porque em Caxias do Sul não tinha um centavo de multinacional. E hoje, tu vê, as multinacionais tomou conta da alimentação, tomou conta dos postos de saúde, mas nós não somos contra o estrangeiro que vem para o Brasil, mas que venha ele, a família e o capital. Porque eu vou te citar só uma multinacional, a Shell. Em 1982, ela teve 9 milhões de lucro. Sabe quanto ela mandou para a matriz lá no estrangeiro? 21 milhões de dólares. Se ela investisse aqui no Brasil, o estrangeiro que vem, ele, o capital e a família, nós vamos receber ele com banda de música no aeroporto, mas eles levam embora a nossa mão de obra barata, a nossa tecnologia, o minério, e
E ela leva embora o filé mignon e nós ficamos roendo o pescoço. Mas nós não temos uma população consciente, esclarecida, que possa entender que é só ele organizado para que possamos, de fato, criar e transformar uma sociedade que o povo brasileiro possa viver dignamente. Seu Pizzetti, o senhor disse que enquanto o senhor lutava bastante, participava das associações de moradores, a sua esposa ajudava a cuidar em casa, cuidava da família. Sim. Como é o nome dela? E agora, então, um pouquinho desse seu tempo da aposentadoria, um pouquinho não, bastante, está sendo dedicado a ela? Sim. Agora... Qual é o nome dela, seu Pizzetti? Ieda Napoli Pizzetti. Ela, com 13 anos, foi professora. De 60 alunos dentro de uma sala, desde o primeiro até o quinto, até a quinta série. E ela dava, com 13 aninhos, dava aula para essas... ela ia lecionar na colônia, ficava a semana inteira lá na colônia e vinha embora, ia segunda e vinha embora sábado, com 13 aninhos. E ela... foi costureira, uma alfaiate de mão fina, que os alfaiates de Caxias, que eu sou de Criciúma, né, Santa Catarina, e quando chegamos aqui, ela começou a costurar, e os alfaiates queriam que costurasse para eles. E diz, não, eu vou fazer o meu trabalho, porque ela é muito caprichosa, e eu vou te dizer, filha, não sei como é que eu vou pagar o trabalho que eu dei para minha mulher por lutar por uma sociedade mais igual e sem visar nada em troca. E agora os meus filhos é que estão me ajudando para poder sustentar a minha mulher com o conforto que ela merece. E vamos ver o que vai acontecer futuramente, porque nós nascemos um para o outro. Seu Pizzetti, esse, e depois você vai nos contar mais, mas eu acho que o senhor não sabe como vai pagar, acho que é com tanto carinho. Então, eu quero concluir. Nós nascemos dia 1º de abril de 1924, e ela nasceu 1º de abril de 1925. Ela perdeu a mãe de pequenininha, eu perdi minha mãe de pequenininha. E aí, quando começamos a namorar, e que está no meu livro, Uma Consciência que Pulsa, e o pai dela era uma pessoa de posse, né? E eu era pobre, e não queria me dar filha. Então, eu e ela lutamos 5 anos... 5 anos de luta para poder convencer o pai para que nós pudéssemos casar. 5 anos. 5 Mas anos. valeu a pena, né? Valeu a pena e vou fazer tudo de novo se for preciso. Que maravilha. Olha só que história bonita, né, Paulina? Linda, uma história muito bonita. Paulina, e tu se aposentaste agora, neste ano. Como é que está sendo essa fase? Está sendo ótima. Eu me aposentei dia 21 de janeiro deste ano, fiz 60 anos. Está sendo ótima. Comecei a viver, comecei a viajar, a primeira vez que eu andei de avião foi ótimo. Para mim está sendo assim maravilhoso. Pouquinho, o salário não é muito, é pouquinho, mas que nem o senhor Pizzetti, dá para viver tranquilo, a gente encaixa aqui, encaixa ali e dá para viver. Paulina, depois do próximo bloco eu quero saber mais como está sendo e quais são os seus planos futuros. Encerramos agora o primeiro bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre a hora da aposentadoria. Continue com a gente.
voltamos com a Roda de Saberes de hoje, que aborda sobre aposentadoria. Que momento é esse? Será que a gente está preparado para esse momento? Está aqui conosco a Débora Menigusso, que é da Maturidade Ativa do SESC, e também com a gente Luiz Pizetti, aposentado, líder comunitário, uma pessoa bem conhecida na nossa cidade, nosso cidadão caxiense. E a Paulina Bernardi, bordadeira, costureira aposentada e que agora também está começando a curtir esse momento de descanso, né, Paulina? Eu quero, antes de chamar uma matéria que a gente tem previsto, Paulina, eu gostaria que tu me falasse um pouquinho mais se você se preparou para o momento da aposentadoria. Olha, eu nem pensava muito na aposentadoria. Eu continuei no trabalho, sim, eu pensei que eu tinha que pagar meu INPS, porque ia chegar um dia que eu precisava daquilo, mas eu não fiquei pensando, quando, sabe, eu fui levando a minha vida tranquila até chegar o dia que chegou, com certeza eu fui, e foi ótimo, todo mês vou lá, tenho meu dinheirinho, estou super feliz. Comecei a aproveitar um pouco da vida. É porque você agora não tem mais horário de entrada e saída do trabalho. Na realidade, eu fiquei viúva muito cedo e eu fiquei com 3 crianças pequenas. Tenho 3 filhos e 6 netos. E eu fiquei com eles sozinha. Eu não tinha estudo. Ele falou na esposa dele, que ela dava aula nas 5 classes, primeira até a 5ª, né? Eu fiz isso, eu estudei nisso, mas eu estudei só até o 2º ano do primeiro ano, que era no sítio. Eu sei malamente escrever o nome, me defendo assim, mas eu nunca teve estudo. Criei meus 3 filhos, bem dizer, sozinha, e tenho 6 netos. Estou super feliz. E a gente vai conferir uma matéria que é com a dona Edith de Jesus Beccari, que está com 75 anos. Aos 65 ela se aposentou, mas ela continuou trabalhando. Um pouco porque gosta muito do que faz, ela é proprietária de uma lavanderia, e outro pouco também porque precisa colaborar em casa. Ela comanda a lavanderia juntamente com a filha, com o genro, e tem o apoio também do marido, que é o Rômulo Beccari, que tem 100 anos. Vamos acompanhar esta bela história? Edith de Jesus Beccari tem 75 anos e literalmente não para. Há cerca de meio século começou no ramo de lavanderias e desde então segue firme, entregando aos clientes roupas bem lavadas, passadas e cheirosas. Uma das filhas e um dos genros, a quem enche de elogios e agradecimentos, a auxiliam no negócio que mantém na área central de Caxias do Sul. Quando completou 64 anos, veio a aposentadoria. Seria o momento de parar de trabalhar? Não, isso nunca esteve nos planos de Edith e nem está, mesmo diante das dores nas costas que vem sentindo ultimamente. Eu gosto muito do que eu faço e espero que, se Deus quiser, eu continue me assim. Apesar que, então, agora já começou a me dar um pouquinho de problema na coluna, mas isso é coisa que dá e passa. Claro, eu não vou dizer que não, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir um funcionário para poder pagar um funcionário para trazer, porque eu sempre gostei das coisas certas, das coisas em ordem. Então, para trabalhar mesmo, só eu e meu genro, né? E qual que é a sua rotina, dona Edith? A senhora acorda cedinho, recolhe as roupas? 5 da manhã. 5h30. 5 horas, quando a moça começa o hora 1, aí eu já tô pulando da cama. E a gente vai, né? Então, às vezes, de tarde, claro, que depois a gente trabalha, que nem agora eu parei de lavar a roupa para esperar vocês. Mas a gente continua ali. Depois de tarde, a gente sempre tinha aquelas horinhas para descansar um pouquinho. E a senhora gosta muito dessa função, desse ofício? Se fosse para fazer outra coisa, eu não sei o que seria. Não sei. Ao lado de Edith está Rômulo Beccari, que completou em agosto deste ano um século de vida. Filho de pai italiano e mãe suíça, cresceu numa família de 12 irmãos. Natural de Lages, Santa Catarina, veio a Caxias do Sul em 1943. Adora morar aqui. Edith e Rômulo eram viúvos e se conheceram numa visita ao cemitério. Se apaixonaram e casaram novamente. São 38 anos de união, amor e ajuda mútua. Depois de trabalhar como ferreiro, encanador, comerciante e taxista,
Rômulo se aposentou. Era a segunda metade da década de 1970. Hoje, auxilia Dona Edith em algumas atividades, mas num ritmo menos intenso. Afinal, é preciso cuidar da saúde e aproveitar a graça da maturidade. Vô, como é chegar aos 100 anos? Como o senhor se sente? Eu me sinto bem, muito bem. O senhor esperava chegar nessa idade? O que o senhor agora daqui pra frente, quais são os seus planos? Eu nem pensava nisso. Mas o tempo foi, passou. Agora fazer o quê? Agora deixa passar, deixa vir mais. Trabalhei muito. Isso sim, eu trabalhei em tudo. Ferreiro, fazer carreta para puxar animal, fazer carreta de 12 animais. O senhor trabalhou na Naquele tempo puxava a carreta, não tinha caminhão, era com carreta, né? E eu trabalhava na ferraria, tinha que ajudar a fazer toda a ferragem. E eu entrei com 14 anos e saí com quase 40. Quando eu era ferreiro, passava porque nós tinha. Eu estava aprendendo na época. Trabalhei 3, 4 anos aprendendo. E não se ganhava nada naquela época. Nem gorjeta. Para aprender, né? E eu aprendi, fazia carreta mesmo. E depois... Trabalhava no fogo, ferrava os ferros, emendava, tudo a fogo. Demorava tempo para fazer, então, uma carreta naquele tempo? Mais barbaridade. Só os eixos levavam um tempão. Quase meio ano, 1 ano? 2 anos. 2 anos para ficar prontinho. A ferragem era feita, não tinha máquina, era tudo a muque e fogo, né? Eu pegava 2 ferros assim, botava no fogo assim, e até esquentar, começar a queimar, levantar a faísca, depois botar na bigorna, com 2 martelos em cima, bater, até que ficava emendado. Você trabalhou com encanador. Encanador. Construção, né? Construção de prédio. Ele se aposentou. Fazia ferragem, encanamento de água e muitas outras coisas. O senhor foi taxista também, vô? Ele tinha 2 táxis aqui em Caxias. Sim, eu trabalhava Trabalhava de motorista de Mas táxi. quantos anos tu ficou como taxista? Quantos anos? 18. 18 anos o senhor trabalhou como taxista. Muitas histórias o senhor ouviu, vô? Muitas histórias? Muita coisa. Após a gente acompanhar a história da Dona Edith e do seu Rômulo, que se encontraram depois que cada um ficou viúva, e que agora continuam juntos há quase 40 anos, e ela, inclusive, continua na labuta mesmo depois de aposentada. É uma escolha. Débora, tem muitos que continuam também trabalhando, os que participam hoje da maturidade ativa? Sim, a gente tem alguns idosos que continuam no mercado de trabalho, né? E muitos desses é uma questão também para a questão da sobrevivência, porque se aposentaram com 1, 2 salários mínimos, mas o cenário hoje econômico, ele não possibilita essas pessoas conseguirem sobreviver com esses 2 salários mínimos. Então, eles estão muitos se recolocando no mercado, né, para conseguir sobreviver. Porque hoje, a maioria com 1 salário mínimo mal paga o plano de saúde, né? Então, eles acabam buscando alternativas para poder continuar tendo uma qualidade de vida legal, poder fazer as viagens, poder curtir um pouco mais, né? Então, acabam trabalhando também. A gente tem
tem alguns casos de alguns idosos, sim, que trabalham. Ou que só a esposa vai até o SESC, porque o marido continua no mercado de trabalho. E acontecia comigo isso. A Paulina estava no SESC participando das atividades, mas o seu Abtino, que é o companheiro dela, estava ainda no mercado de trabalho. Então, depois de um tempo, ele conseguiu se aposentar e sim, se inseriu na maturidade ativa. Então, tem casos também que o esposo está lá participando, mas a esposa ainda está no mercado de trabalho. Então, porque eles precisam estar auxiliando na questão familiar, né? Para poder continuar tendo uma qualidade de vida bacana. Débora, tem casos de pessoas que têm certas doenças, mas que, enfim, não inviabiliza de fazer essas ações. Há todo esse cuidado, o programa observa esse tipo de cuidado, porque às vezes tu tem que ter alguns limites e respeitar o que o teu corpo exige. Com certeza. Então, as nossas atividades, elas são todas orientadas com profissionais qualificados para cada atividade. Então, a gente tem o exemplo da atividade da yoga, né? Então, a gente acaba tendo turmas que têm um nível um pouco mais avançado e tem turmas que são com um nível mais iniciante, que acabam fazendo atividades mais leves para as pessoas que têm uma questão de flexibilidade menor, ou enfim. Mas eu não consigo fazer atividade física, mas eu consigo ir na musicalização, que não demanda a questão parte física, mas sim de memória, né, e expressão corporal. Então, todas elas são trabalhadas com base naquilo que a pessoa tem de limites ou não. A gente também tem muitos casos de evolução de idosos, né, que entram lá que não conseguem fazer nenhuma atividade porque ficaram muito tempo parados em casa, mas que no decorrer das atividades eles evoluem muito. Seja caso de depressão, seja caso de flexibilidade, enfim. E para todas as nossas atividades depende também do atestado médico, se a pessoa está liberada pelo médico cardiologista, né? Porque eu brinco com eles são umas bombinhas relógio para mim, né? Por isso que a gente tem que ter todos esses cuidados e essas precauções que a gente tem para eles poderem desenvolver as atividades e conseguir atingir o êxito ou melhorar no decorrer das atividades. É um atendimento bem cauteloso. Seu Pizzetti, em 1 minuto, me diz agora, no tempo que o senhor tem vago, quais são as atividades de lazer que o senhor gosta de fazer? Porque chegar aos 94 anos com tanta saúde, como é que é possível? Pois bem, tu sabe que cada um tem um talento para desenvolver. E o meu talento é lutar para uma sociedade melhor. É por isso que eu sou protagonista da criação das associações de bairro, da UAB, da federação, que é a FRACAB em Porto Alegre, e da confederação, que nós organizamos um congresso em São Paulo e elegemos a Confederação Nacional dos Moradores. Então, a minha viagem, os meus passeios, que eu quero dar parabéns para a senhora, para ti também, que tu vai te aposentar, tem que lutar por que assim seja, né? Melhor. Então, eu quero dizer que os meus passeios era quando eu ia para um congresso lutar por uma organização que contribuísse para transformar a sociedade. Esse era o meu passeio. Nunca pude fazer uma viagem para passear, mas sempre para trabalhar. Então, participei de congressos em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, congresso dos aposentados e pensionistas e congresso da Federação e da Confederação dos Moradores de Bairro. Seu Pizzetti, então, essa mobilização comunitária faz parte do seu lazer. Se o senhor se sente bem, é isso que o senhor gosta de fazer quando tem tempo. É por isso que a gente vive, porque faz o que gosta e faz com amor, sem visar nada em troca. E se as pessoas tivessem esse talento, hoje nós teríamos uma sociedade num paraíso, né? Fica uma lição para a gente, seu Pizzetti. Muito obrigado. E agora a gente encerra o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que trata sobre a hora da aposentadoria.
Após, no terceiro e último bloco, a gente vai conferir algumas dicas e também saber mais sobre a história dos nossos convidados, a Paulina e o Pisetti, e sobre a maturidade ativa do SESC. Fique com a gente. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Retornamos para o terceiro e último bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre hora da aposentadoria, um tema bem em voga, sempre presente nas nossas vidas. E no quadro Anote Aí de hoje, a gente traz dicas das psicólogas dos recursos humanos da Prefeitura. E elas fazem um trabalho muito interessante preparando os servidores para este momento da aposentadoria, para o momento do descanso. Vamos conferir no Anote Aí? Neste Anote Aí, as psicólogas Lisandra Barazetti e Adriana Rombaldi nos deixaram algumas sugestões. Dizem elas que a aposentadoria pode ser vista sob dois enfoques. Um como perda, velhice, inatividade, e outro como recomeço, mudança, novos ganhos, novas oportunidades. Basta cada um saber escolher. Elas lembram que é o final de uma fase e o início de uma nova etapa de muitas conquistas. E muitos momentos que talvez você até hoje não viveu e pode viver. Elas também dizem que não é para deixar este momento ser decidido assim em cima da hora. É para se preparar para a aposentadoria um tempo antes. Por isso também que esse programa, que é o programa Preparando a Aposentadoria da Prefeitura, trabalha um tempo antes, uns anos antes do momento, então, do desligamento chegar. Elas também dizem que é interessante planejar-se financeiramente, até porque vai ter mais tempo para passear, para sair, para curtir a família, conhecer novos lugares. E elas também sugerem rever seus sonhos. Elas colocam que as coisas que a gente gosta de fazer têm que ser feitas e tem que encontrar tempo para isso. Ou seja, é planejamento. Quem se planeja para a aposentadoria talvez consegue melhor organizar esse momento, não torná-lo um momento de muita felicidade e de novos horizontes. Agradeço muito, então, a Lisandra Barazetti e a Adriana Rombaldi, que nos deixaram essas dicas. E a gente também traz hoje, para o Anote Aí, duas sugestões de site, que é o da Previdência Social, que é www.previdencia.gov.br, e é onde você pode encontrar o caminho de como se aposentar, o que é preciso, quanto tempo. Cada pessoa tem um tempo de contribuição, tem uma idade, então ali no site da Previdência você pode ver esse percurso. E outro também que a gente deixa, outro site, que é do IPAM, que é o Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul, voltado aos servidores municipais. O site do IPAM, então, é www.ipancaxias.com.br. Estão aí nossas dicas. Débora, você comentou, então, você já relacionou alguns itens que lá no Maturidade Ativa tem, e tem ginástica. E o seu Pisetti falou no intervalo que ele faz ginástica há muito tempo. Na verdade, não faz academia. E faz outra também atividade
que é participar de um programa chamado Conviver, que acontece no bairro. Nos explique o que se faz nesse programa, Sr. Pizzetti? A ginástica de Conviver é a melhor ginástica que tem, porque eu vou te dizer o seguinte, lá no meu bairro, é o bairro Universitário, o bairro Madureira, o bairro Jardim América, que vai no nosso centro comunitário. Então tivemos que fazer duas sessões na segunda-feira e 2 sessões na quarta-feira. Tem uma para as mais idosas e tem outras para aquelas que têm 60 anos. Tem mulheres de quase 90 anos que vai lá de cadeira de roda e a filha para ela se movimentar. O que é o câmbio, Paulina? O câmbio é um vôlei adaptado para pessoas de idade. Não deixa de ser uma ginástica, uma academia, é puxadinho, mas é muito bom. Tem da prefeitura, que é da SMEL, e tem do SESC também. No SESC também eu participo. Mas eu não vejo a hora que chega segunda-feira de manhã para eu ir jogar. Adoro. Porque o corpo também pede... O corpo pede isso, realmente. O corpo pede isso pra gente. Por nada, a gente não está com essa idade, com essa disposição, né, gente? Tu estás com quantos anos, Paulina? Estou com 60 anos. 60 anos. 60 anos. Como é o teu cuidado com a alimentação? Como é a tua rotina hoje, agora aposentada? Eu não cuido muito na alimentação. Eu sigo... E eu já sou transplantada. Mas renal? Eu, assim, já do coração. Mas assim, eu não tenho uma alimentação assim. É normal. Não tomo remédio. É normal. Bom. Eu acho que ajuda muito essa ginástica, essa disposição em sair, para mim, me sinto muito bem. Muito bom. Olha só, que bom que tem esses espaços de aprendizagem. Agora, eu quero perguntar para o Pizzetti e para a Paulina, e cada um tem 10 segundos para me responder, não, 20. Seu Pizzetti, como o senhor convive bem com as novas tecnologias? Como? O senhor lida bem com as novas tecnologias? Sim, mas tu sabe que no Brasil, pegou o Brasil desprevenido a tecnologia. E tu vê que falta aqui no nosso país é a tecnologia. Mas nós exportamos tecnologia ainda. Mas ainda precisa muita coisa. Nós precisamos lutar por uma universidade federal, pública, plena, para que os filhos dos operários possam cursar uma faculdade. Aí tu vai ver que não fica mais ladrões no poder. E então nós queremos, sim, uma universidade federal plena para que nós possamos dar uma faculdade para os filhos dos operários que têm que trabalhar de dia e estudar de noite. E é um sacrifício, porque eu também fiz isso. Então eu quero aqui deixar essa mensagem de organização, que está na hora de um governo que não tem 3% de popularidade e ninguém derruba ele. Eu pergunto, o que existe nesse governo que só tira dos pobres? Ele não vai pegar nas grandes fortunas, ele não tira o salário, não abaixa o salário dos deputados, dos senadores, dos magistrados. Por quê? Por que só tira dos pobres? Então nós, os pobres, que somos 80% do povo brasileiro, queremos sim esclarecê-lo para que possamos gozar da nossa riqueza nacional, que é um Brasil tão rico. E o povo eu sempre faço a pergunta, por que um Brasil tão rico e um povo tão pobre? Então,
nós queremos deixar essa mensagem para que nós possamos derrubar esse governo e implantar o governo para fazer as reformas profundas que se faz necessário para que nós possamos gozar das nossas riquezas em defesa da soberania nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Pizzetti. Paulina, então, agora se despedindo, que queiras deixar algum recado para quem também está se aposentando agora. O que eu vou te dizer? Que eu acho que a pessoa que se aposenta dia de hoje, eu acho que não deve ficar dentro de casa cuidando de filhos, de netos. Eu acho que tem que sair, tem que aproveitar a vida, tem que viajar. Já passou o tempo de trabalhar, eu acho que agora tem que aproveitar um pouco a vida. É o que eu estou fazendo e é o que eu estou amando a fazer. Ou seja, a aposentadoria também é motivo de felicidade. Isso ajuda. A aposentadoria é um motivo da gente começar a viver de novo. É uma outra fase, mas começar a viver de novo. Viajar, passear, é muito bom. Agradeço muito o senhor Luiz Pizzetti, agradeço a Débora Menegusso, turismóloga e coordenadora do programa Maturidade Ativa do Serviço Social do Comércio, o SESC, e agradeço muito a presença e a experiência da Paulina Bernardi, costureira e bordadeira, recentemente aposentada e integrante do Maturidade Ativa. E também quero agradecer a você que está em casa, que nos acompanhou. Eu lembro que o programa Roda de Saberes é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Quem quiser dar contribuições, sugestões, críticas, pode mandá-las para o e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou também entrar em contato conosco pelo 3218-1699. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.